Fala galera, seja bem-vindo aí, cara, ao meu canal. E aqui a gente vai falar de investimentos. Mais um canal? Sim, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Por que a gente vai falar de investimentos aqui de uma forma diferente? Porque a gente vai falar direcionado para você, que assim como eu, tem um outro emprego já, né? E trabalho de 8 às 18. E não tenho muito tempo disponível aí para estar fazendo estudos mirabolantes sobre investimentos e técnicas complexas e tudo. Então eu vou te explicar como uma pessoa que está nessa realidade, que tem pouco tempo para investir, para uma pessoa aí do outro lado que também sei que tem pouco tempo para investir, mas ainda assim quer fazer isso para transformar seu futuro. Beleza? Então seja bem-vindo aqui ao canal. E no vídeo de hoje, o que a gente vai ver? Eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram sobre como que eu começo a investir, né, se eu tenho pouco tempo para fazer isso. E a gente vai tratar aqui sobre quantos pontos são? São 5 pontos que vão te ajudar aí a investir caso você esteja dentro dessa realidade. Então, muito prazer, eu sou o Bruno Marciano, esse aqui é o canal Jornada Investidor e é um canal que tenho certeza que vai te ajudar muito se você está na mesma realidade que eu, beleza? Então vamos conversar, vamos lá. Quais são aí então 5 passos que podem te ajudar caso você esteja dentro dessa realidade de ter pouco tempo? A primeira coisa que você precisa ter é metas claras. Você tem que definir seus objetivos. Muitas vezes, quando a gente fala em investir, né, e eu pergunto para as pessoas, mas por que tu quer investir? A resposta da pessoa às vezes é, eu quero investir para juntar dinheiro, ou eu quero investir para comprar um bem, pode ser um imóvel ou um carro, ou eu quero investir para ficar rico rápido. E com certeza essas não são vias interessantes aí para você que está começando a investir, né? Primeiro que juntar dinheiro não é nem por si só uma motivação ou um objetivo, é simplesmente a ação. E se você começar a investir simplesmente por juntar dinheiro, eu tenho certeza absoluta de que isso não vai ter força o suficiente para que você tenha motivação para realmente continuar e todo mês ir lá gastar menos do que você ganha e aquele valor ali que você conseguiu poupar você investir. Né? Então você precisa ter uma motivação muito clara. Por exemplo, eu quero alcançar uma liberdade financeira ou eu quero conseguir diminuir meu ritmo de trabalho quando eu tiver 40 anos ou quando eu tiver 35 anos para que eu possa passar mais tempo com a minha família. Então, são objetivos palpáveis aí para se investir. Ou então eu quero ter uma renda que venha dos meus investimentos e que seja suficiente para pagar minhas contas do dia a dia e tudo mais, para que eu possa, de repente, mudar de carreira ou algo nesse sentido. Tá? A primeira coisa, então, é pensar sobre qual que é o motivo pelo qual você está começando a investir. Sem um motivo sério, um motivo forte, você dificilmente vai conseguir passar aí dos primeiros meses investindo. E vamos ao segundo ponto, então, né? A segunda coisa você precisa ter uma boa organização financeira, tá? Eu acabei desenvolvendo um método aqui que funciona para minha família, né? Que a gente basicamente gasta aí coisa de uns 30 minutos no mês, né, para organizar as finanças e é mais do que o suficiente. Às vezes eu vejo pessoas que dedicam horas e horas a isso e que registram milimetricamente cada gasto e tudo mais, mas você precisa ter uma organização financeira que seja simples e que seja até prazerosa de se fazer, para que você se mantenha fazendo também da mesma forma que o ponto anterior. Né? Se manter fazendo vai ser a chave aí do processo. Então, tem uma boa organização financeira e uma organização financeira simples. E dentro de organização financeira, uma coisa muito importante que você não pode deixar de fazer é deixar de estar realizando pequenas metas suas, objetivos, sejam até menores, né, ou objetivos grandes que você tem para sua vida, ou realizando coisas como, por exemplo, viajar, se for algo que é importante para você, assim como é importante para mim. Investir não significa deixar de viver, tá? Então é muito importante entender isso, porque isso vai te dar motivação para continuar nesse processo, né? Você volta, por exemplo, de uma viagem com a faca nos dentes, assim, pensando, agora eu vou economizar cada centavo e tal para investir mais.
e aí você tem mais gás para continuar, para aportar e para se manter nessa jornada, tá? Se manter nessa jornada é o segredo de você realmente conseguir, né? Então, realize esses objetivos, tá? Tenha isso claro também, eu gosto de deixar tudo anotado, né? Então tenha bem detalhado ali para você quais são os seus objetivos, né, de curto prazo, o que você sonha realizar, né? E vai realizando isso aos poucos enquanto você vai construindo um futuro ainda melhor com seus investimentos. E, bom, qual seria então o terceiro passo para que quem está começando, tem pouco tempo, quer investir? Como que a gente faz então? O terceiro passo, que é fundamental, cara, é que você crie uma conta em uma corretora, tá? Um erro crasso é que muita gente utiliza o próprio banco que usa ali para fazer suas movimentações diárias e tudo para começar a investir. E por que isso é um erro? Porque acaba que tu não faz uma desassociação entre a conta que tu movimenta o tempo todo e a conta que tu tá separando um dinheiro para investir, né? Que é para o teu futuro e tudo, e que tu não vai tá mexendo com frequência, né? E aí o que acontece? É o menor sinal de um probleminha ou alguma coisa e tudo, você já vai lá e mexe no dinheiro que tinha acabado de investir, né? O que eu estou falando aqui não é que vai ser proibido você mexer no dinheiro dos investimentos, mas que se esse acesso ele é muito fácil, você acaba mexendo com muita frequência, então você não junta dinheiro de fato, não investe de fato e esquece aquele valor que você investiu, né? Que acaba que esse é meio que o objetivo principal mesmo, né? Você investir, deixar lá o valor e esquecer que você colocou lá, tá? Então cria uma conta numa corretora. E aí vem aquela pergunta, qual corretora e tudo? A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois, mas eu não acho que é uma questão que é para tomar muito tempo da tua vida não, tá? A maioria das corretoras vão oferecer o mesmo serviço, vai ter uma diferença ou outra ali de taxa, e aí você verifica se você quer pagar um pouco mais de taxa e de repente ter um serviço melhor, acesso a um cartão, alguma coisa do tipo, ou você não quer pagar nada de taxa, mas também não vai ter um serviço premium, né? Vai ter um serviço ok ali para aquilo que você precisa. É basicamente definir isso, porque em questão de ativos, né? A maioria delas hoje já oferece a mesma coisa. Tem uma ou outra com um diferencial de que você pode investir no exterior, já dentro daquela corretora, mas aí fica dentro, para você definir dentro da sua realidade. Como eu falei, vale um outro vídeo, mas ao mesmo tempo não é algo que é para ser um impeditivo para ti. Escolhe uma e começa, tá? Mas faça uma conta numa corretora, tá? Isso é muito, muito importante para que você tenha essa desassociação, como eu mencionei, tá bom? E vamos lá. Quarto ponto aqui, e esse é o ponto crucial para você que, assim como eu, quer investir, mas assim, acaba se sentindo perdido no meio de tanto conteúdo aí dentro da internet. Às vezes estratégias mirabolantes e complicadas e tudo, e você fica, cara, como assim, o que eu faço e tudo? E o ponto aqui tenha uma estratégia de investimentos que seja simples, tá? Eu tô aqui com um livro, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e uma das coisas que ele fala aqui, uma frase que ele fala que é sensacional, é que o maior inimigo de um bom plano é o sonho de um plano perfeito. Entenda, vão existir N estratégias de investimentos e muitas delas funcionam, né? Se você tiver o mínimo de bom senso ali. Mas tem muitas estratégias que são assim complicadíssimas de você executar e você precisa ficar acompanhando o mercado dia e noite, aquela coisa toda. E cara, o simples funciona muito bem. Parece que as pessoas simplesmente não querem falar isso para você. Mas o simples funciona muito bem dentro do mercado de investimentos, tá? O que seria o simples, por exemplo? Seria investir em ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa que investem em uma cesta gigante de ativos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para que você já tenha a noção de por onde começar. Vamos lá. Vamos aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um ETF que replica o índice IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil. O nome desse ETF é XFIX, tá? Você pode procurar
XFIX, né? E você vai investir em um fundo, né, que ele compra participações em fundos imobiliários que fazem parte do índice IFIX, que é esse índice que a gente está conferindo aqui, né? Aqui a gente tem a rentabilidade dele nos últimos 5 anos, tá? Mas não é algo para se levar assim em consideração profundamente na escolha aí dos seus investimentos. Aqui ele rendeu 37% nos últimos 5 anos, né? E o IFIX, ele investe em fundos imobiliários que são do setor de shopping center, por exemplo, do setor de logística, fundos imobiliários do setor de renda urbana, fundos imobiliários também do setor de lajes corporativas, né, e fundos imobiliários de papel, né. Tem algumas outras participações também, tá? Mas se expondo a esse ETF, você vai estar comprando basicamente um fundo que ele está exposto a milhares de imóveis, né? E muitas vezes para você que está começando, vai aparecer N vídeos aí falando para você os 3 melhores fundos imobiliários para o mês de maio, o mês de abril, enfim. E você não tem, às vezes, a menor condição de saber se aquele fundo que você está escolhendo é bom ou não. Então, para você que está começando, a melhor coisa, o melhor caminho, né, é investir através de um ETF, tá? Lógico, um passo antes disso, né, é você começar a colocar seu dinheiro ali em Tesouro Selic, mas isso é uma coisa que já está bem batida, assim, né? Então, imaginei que de repente você já saiba, mas se não sabe, começa colocando em Tesouro Selic, aí dá uma estudadinha aqui nos ETFs e já pode colocar alguns em carteira, né, para você sentir ali como que é o clima da renda variável e tudo, né? Uma outra opção de ETF seria o IVVB11, tá? Então, primeiro, é um ETF que te expõe aí a milhares de imóveis, né? São 100 fundos imobiliários que estão presentes dentro do IFIX, tá? Mas um outro ETF seria o IVVB11, que ele replica o índice S&P 500, né? Que é um índice basicamente das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Aqui eu peguei, né, o ETF lá do exterior, né, que é o IVV, para mostrar para você dentre as 500 maiores empresas, o que a gente tem? A gente tem Microsoft, tenho certeza que você conhece, Apple também tenho certeza que você conhece, Nvidia, se você não conhece, de repente seu computador conhece, né, que tem uma placa de vídeo do seu computador que pode ser Nvidia, né? Tem a Amazon, que provavelmente você usa, tem a Meta, que é a empresa que é dona do Instagram e do Facebook, Alphabet, que é dona do Google e do YouTube, que é por onde você está assistindo esse vídeo, né? Dentre N outras empresas aqui, tem a Tesla também, tem a Visa, né, a famosa bandeira de cartões, Johnson & Johnson também, enfim, então você vai estar exposto aí às 500 maiores empresas da economia americana através de um único ETF. Então você não tem a responsabilidade de sair e pegar a ação individualmente e ver se, por exemplo, a Microsoft é um bom investimento ou se a Meta é um bom investimento. E para vocês terem uma noção aqui, né, da mesma forma que a gente fez com o IFIX, o IVVB11 nos últimos 5 anos ele rendeu 144%. Né? Então foi um desempenho excelente. Na realidade, assim, o desempenho da Bolsa Americana como um todo é fora de série, né? Então é um excelente investimento para se ter em carteira, principalmente aí quem está começando, tá? Não só, mas também eu tenho um ETF, né, que replica aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na minha carteira, que no caso é o VOO, tá? O VOO, mas que faz exatamente a mesma coisa. Então é um excelente caminho, tanto para quem está começando, quanto para quem já tem um pouquinho mais de experiência. E o outro ETF, para fechar, né, ele seria, quase que enrola aqui, o WRLD11. Ele é um ETF que não tem muito tempo de negociação aqui no Brasil. Acho que ele nem aparece aqui, ó, no Status Invest. Apareceu. Mas ele basicamente vai replicar, né, o ETF VT, que é negociado nos Estados Unidos,
tá? E esse ETF, ele basicamente tem o mercado do mundo todo, tá? Então, com um único ativo, você está exposto a todas as empresas, as 9.000 empresas mais relevantes do mundo todo, né? Eu não vou nem abrir aqui, né, as empresas, tá? Mas dentre elas a gente tem 60% que são localizadas nos Estados Unidos, 6% no Japão, 3,58% no Reino Unido, 2,76% no Canadá e por aí vai. Então você vê que você está exposto ao mundo todo através de um único ativo, tá? O que isso significa para você? Isso significa diversificação, tá? Que é um ponto muito importante para quem está começando. Normalmente, quem está começando acha que você tem que colocar todos os ovos numa única cesta, porque se der certo é uma tacada que te deixa milionário. Mas quando a gente fala de investimento, é muito melhor que você construa com solidez, com diversificação, né, com segurança na sua carteira, um crescimento que vai ser sustentável a longo prazo, né? E não tentar dar tiros e achar a tacada que vai mudar a tua vida, tá? Então, aqui tem 3 ideias de ETFs, né, que podem facilmente aí compor a sua carteira. Então, o XFIX11, o IVVB11 e o WRLD11, né? São aí 3 ideias de ETFs para quem está começando, tá? E para fechar, o último ponto, que é muito necessário para que você inicie e continue nos investimentos, é que você blinde a sua mente, tá? Estatisticamente, dentro do Brasil, você vai conversar com pouquíssimas pessoas que investem de fato, né? Hoje, a estatística é que investidores de renda variável, que é o ponto que eu estou trazendo aqui, né, a gente tem cerca de 5% da população, tá? Então, para a maioria das pessoas que você achar por aí e for conversar sobre investimento, elas vão dizer que você é louco, que você não devia fazer isso, que investimento seguro mesmo é comprar terra, que você devia aproveitar a vida ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas saiba que se você olhar para fundamentos daquilo que você está fazendo, né, se você compreender de fato a lógica por trás, você vai ver que você está construindo algo que é realmente sólido, você está investindo em algo que faz sentido. Por exemplo, aqui dentro do IVV, você está investindo em uma centena de empresas que todo mundo usa no seu dia a dia, né? Ou alguém falaria para ti que é loucura tu comprar um iPhone, né? Ou alguém falaria para ti que é loucura tu comprar um computador, né, que tenha o software da Microsoft, né? Ninguém falaria isso. Ou então que é loucura você comprar na Amazon, né? Mas as pessoas olham para isso com um olhar de consumidor, mas não com olhar de investidor. Estão acostumados a estar do outro lado da moeda, né? E aí o cara que ele decide investir, ele é tratado como o louco, o diferente, tudo. Mas você tem que ter o foco no fundamento daquilo que você está fazendo. Faz total sentido eu estar do lado do investidor se eu sei que todo mundo, quando lançar o próximo iPhone, vai querer comprar. Todo mundo, quando tiver promoção na Amazon, vai comprar. Né? Todo mundo que comprar um computador novo vai ter lá o softwarezinho da Microsoft, vai usar o pacote Office e etc. Né? Então, você está investindo em algo que sim faz muito sentido, vai ter demanda. Né? A gente poderia citar N outros exemplos aqui, mas para o vídeo não ficar longo, essa é a ideia que eu queria passar para você, tá bom? Então, siga esses 5 passos aí que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, principalmente se, assim como eu, você é uma pessoa que não tem horas e horas do seu dia para estar investindo, né? Então, cada minuto aí é importante, tá? E horas também para, enfim, ficar lendo relatórios e vendo estratégias mirabolantes, acompanhando gráficos e etc. Beleza? Então, eu espero que tenha te ajudado, tá? Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para tocar aí as notificações sempre que eu postar vídeo novo. E me segue lá no Instagram também, estou postando muita coisa por lá, bruno.jornadainvestidor. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!